Olá, pessoal! Vamos dar início, então, à nossa resolução de exercício sobre análise combinatória, sobre o binômio de Newton. Na figura a seguir, as linhas horizontais e verticais representam ruas e os quadrados representam quarteirões. A quantidade de trajetos de comprimento mínimo ligando A e B é... Então, quando ele fala comprimento mínimo, ele está fazendo referência a gente ir direto de A para B. Ou seja, eu não posso, por exemplo, subir um quarteirão para depois descer ele novamente, né? Então, eu vou tudo para a direita e tudo para cima, só que intercalando a ordem, né? Eu posso fazer uma escadinha, eu posso vir aqui tudo para a direita e subir tudo, ou eu posso subir tudo e depois virar à direita. E ele quer saber justamente isso, quantos trajetos diferentes nós podemos fazer. Então, percebam que nós temos 5 quarteirões, né, para andar, 5 quadras para andar na horizontal, e 3 na vertical. Então, o trajeto todo tem 8 quarteirões. Só que são 3 verticais e 5 horizontais. Então, aqui nós temos uma permutação de 8 elementos, né, 8 quadras, você vai escolhendo o trajeto que você vai fazer em cada uma, com 3 e 5 repetições. Então, isso aqui fica 8 fatorial, dividido por 5 fatorial, 3 fatorial. Então, eu vou abrir esse 8 até chegar no 5, que é o mais próximo. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. 5 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então, aqui eu posso cortar o 6 e posso cortar o 5 fatorial. Então, 8 vezes 7, 56. Então, nós temos 56 caminhos diferentes para chegar de A até B. Um hospital dispõe de 3 médicos e de 4 enfermeiras para formar uma comissão ética e uma comissão de controle de infecções hospitalares. Cada comissão deve ser composta de um médico e 2 enfermeiras, e ninguém pode pertencer às 2 comissões. Juntas, uma CE e uma CCIH constituem uma formação. O número de formações distintas que podem ser constituídas é... Então, olha só, eu tenho aqui a minha CE, que é a minha comissão de ética, e a CCIH. Para ambas, eu preciso de um médico e 2 enfermeiras, certo? E ninguém vai se repetir numa comissão e na outra. Então, eu posso pensar assim, em relação ao médico, nós temos 3. Então, eu tenho 3 opções aqui para a comissão de ética. Utilizando um médico aqui, sobram 2 para ser opção na comissão de infecção hospitalar. Bom, agora eu tenho as enfermeiras. Eu tenho 4. E eu tenho 4 vagas para enfermeira. 2 em cada comissão. Então, aqui para a primeira vaga, 4 opções. Para a segunda vaga, 3. Aí sobram 2 aqui e uma para a última vaga. Só que tem um detalhe. A ordem das enfermeiras não faz diferença. Se não faz diferença, eu preciso dividir, então, por um 2 fatorial. Porque não faz diferença ser enfermeira A, enfermeira B ou enfermeira B, enfermeira A. Isso conta como a mesma combinação. Então, aqui nós vamos ficar com 3 vezes 12 dividido por 2. Então, 12 dividido por 2 é 6, vezes 3, 18. E aqui nós vamos ficar com 2 vezes 2, vezes 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1, vezes 2, 2. Então, eu tenho 18 comissões aqui que se combinam com as 2 comissões aqui. Ou seja, 18 vezes 2, um total, então, de 36 comissões, 36 formações distintas entre as 2 comissões. Alternativa A. Há muitas maneiras de escolher 3 números entre 20 inteiros consecutivos, de modo que a soma deles seja um número ímpar. Assinale a alternativa com o número de escolhas possíveis. Então, olha só, eu tenho 20 números consecutivos. Ou seja, se são 20 números consecutivos, independente se são de 1 a 20 ou qualquer sequência, metade são pares, metade são ímpares, certo? Eu vou escolher 3 e eu quero que a soma dos 3 seja ímpar. Isso só acontece quando os 3 são ímpares ou quando nós escolhemos 2 pares e um ímpar, certo?
Então, olha só, se os 3 forem ímpares, nós temos 10 opções para o primeiro, 9 para o segundo e 8 para o terceiro número. Só que a ordem da soma não faz diferença. Se você mudar a ordem dos números na soma, o resultado é o mesmo. Então, a gente divide aqui por um 3 fatorial. Agora, par, par, ímpar, para o primeiro par eu tenho 10 opções, para o segundo par eu tenho 9, e para o ímpar eu tenho as 10, porque eu não usei nenhum ímpar ainda. Agora, entre esses dois pares, a ordem também não faz diferença. Então, eu vou dividir por um 2 fatorial. Agora, resolvendo as multiplicações, 10 vezes 9 vezes 8 vai dar 720. 3 fatorial é 6, e 720 dividido por 6 é 120. Aqui eu vou ficar com 10 vezes 9, 90, dividido por 2, 45, vezes 10, que é 450. Então, eu tenho 120 informações aqui com 450 aqui, que vai me dar, então, um total de 570 escolhas possíveis. O número de jogos de um campeonato de futebol disputado por N clubes, no qual todos se enfrentam uma única vez, é? Então, olha só, eu sei que tem N clubes, ok? A cada jogo, eu tenho que escolher 2 times. Cada jogo tem 2 times. Então, para escolher o primeiro time que vai jogar, eu tenho N opções. Para escolher o segundo, eu vou ter N menos 1. Por quê? Porque o time não pode jogar com ele mesmo. Então, vai diminuir ele, ok? Só que a ordem que esses times vão jogar, se enfrentar, não faz diferença. Ele não falou nada. Então, jogar time A versus time B ou time B versus time A é o mesmo jogo. Então, a gente precisa ainda dividir aqui por um 2 fatorial. Então, eu fico com N vezes N menos 1 dividido por 2 fatorial. Aplicando a propriedade distributiva, então, n vezes n, n ao quadrado. N vezes menos 1 é menos n. E 2 fatorial é 2. Alternativa A. No boxe, um dos esportes olímpicos, um pugilista tem à sua disposição 4 golpes básicos: o jab, o direto, o cruzado e o gancho. Suponha que um pugilista preparando-se para os Jogos Olímpicos do Rio em 2016 queira criar uma sequência com 6 golpes, empregando necessariamente 2 jabs, 2 diretos, um cruzado e um gancho. Então, olha só. Ele tem essas opções: 2 jabs, 2 diretos, um cruzado e um gancho. Assim, qual é o número máximo de sequências que ele poderá criar? Então, a gente só quer ir alternando a sequência desses golpes. Então, a gente tem uma permutação com repetição, que já está sugerida aqui no enunciado. Ou seja, uma permutação de 6 golpes, em que 2 se repetem e mais 2 se repetem. Ou seja, 6 fatorial dividido por 2 fatorial, 2 fatorial. Ok? Então, aqui vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Um 2 fatorial eu já resolvo que é 2 e o outro eu vou cortar aqui. Então, aqui nós vamos ficar com 360, 5 vezes 5 vezes 4 vezes 3, dividido por 2, que é 180. Portanto, alternativa A. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para formar o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas do time do jogo de abertura podem ser calculadas por meio de... Então, observem o seguinte, a primeira escolha ela é feita dentre 12 times, dos quais nós vamos sortear 4. Percebam que a ordem não faz diferença. Os 4 sorteados irão compor o grupo A. Se a ordem não faz diferença, então nós estamos lidando com uma combinação. Já no segundo sorteio, a gente pega dentre os 4 times do grupo A e vai sortear 2.
Porém, agora a ordem é importante, porque o primeiro time a ser sorteado vai jogar em casa, vai jogar no próprio campo. Então, a partir desse momento, a ordem passa a fazer diferença. Então, nós temos um arranjo e não mais uma combinação. Então, é uma combinação e um arranjo, respectivamente. Alternativa A. Por uma das propriedades do triângulo de Pascal, a soma é igual a... Aqui nós vamos usar a relação de Stiepel, que nos permite somar esses números binomiais. Quando os dois de cima são iguais e os dois de baixo estão em sequência. Então, realizando primeiro esta soma aqui, quando os dois de cima são iguais, o resultado vai ser 1 a mais. Então, era 50, agora vai ser 51. E embaixo permanece o maior. E aí, vou repetir o restante da conta aqui. Observem que agora entre esses dois, os dois de cima são iguais e o de baixo está em sequência. Então, em cima eu aumento 1, então vai para 52, e embaixo a gente fica com o maior, que é 22. E agora nós vamos realizar a última soma. Os dois de cima são iguais, então eu aumento 1, vai para 53, e fico com o maior de baixo, que é o 23. Portanto, alternativa A. Considere a configuração dos números dispostos nas colunas e linhas a seguir. Então, esse é o que nós conhecemos como sendo o triângulo de Pascal, né? As linhas, começando pela linha 0, e as colunas também começando pela coluna 0. Ele quer o número localizado na linha 15, coluna 13. Então, é uma combinação de 15 elementos tomados 13 a 13. Então, para a gente não precisar continuar montando o triângulo, a gente pode resolver essa fórmula, que vai ser 15 fatorial dividido por 15 menos 13 fatorial, 13 fatorial. Então, eu já vou abrir aqui o 15 até chegar no 13. 15 vezes 14 vezes 13 fatorial. Dividido 15 menos 13 é 2. Então, corto aqui o 13 fatorial. O 15 vezes 14 vai dar 210. Dividido por 2 fatorial, que é 2. Então, isso é 105. Alternativa C. O valor de M que satisfaz a sentença. Olha só, o somatório com K variando de 0 até M, que é igual a 512. Percebam o seguinte, como ele vai variar de 0 até M, o número de baixo, significa que a gente está somando uma linha completa, tá? M é o número da linha e o K é o número da coluna, que vai variar de 0 até o número da linha. Ou seja, se eu estiver na linha 10, o K vai variar de 0 até 10. Então, eu vou estar somando todos os elementos da linha. Então, na verdade, o que eu quero saber é qual é a linha cuja soma dá 512. Nós sabemos que o 2 elevado ao número da linha vai dar 512, certo? E 512 é a mesma coisa que 2 elevado à nona. Logo, o valor de M é 9. Estamos procurando a soma da nona linha. A partir de um grupo de 10 pessoas, devemos formar K comissões de pelo menos 2 membros, sendo que em todas deve aparecer uma determinada pessoa A do grupo. Então, K vale. Olha só, pessoal, nós temos 10 pessoas, só que tem uma determinada pessoa A que vai estar em todos os grupos. Então, na verdade, essa pessoa nem entra em questão, ela já fica de fora, porque ela já está automaticamente em todos os grupos. Então, a gente fica com apenas 9 pessoas para compor esses grupos, certo? Tem que ter no mínimo 2, então você tem que escolher no mínimo mais uma. Então, os seus grupos podem ser com mais, né? Uma pessoa, 2, 3, até 9. Então, você tem 9 pessoas que você vai escolher de 1 até 9. Isso é quase que a soma da linha 9. A gente só excluiu a possibilidade de pegar 0 pessoas.
a combinação de 9, 0 a 0. Fora isso, nós estamos pegando todas as outras combinações. Então, a gente está excluindo o primeiro elemento da linha. Então, eu vou ter a soma da linha 9, que é 2 elevado à nona, menos o primeiro elemento, que é 1. 2 elevado à nona a gente já viu na questão anterior, que é 512. Menos o 1, que é o primeiro elemento, 511. Alternativa D. Povos diferentes, com escritas e símbolos diferentes, podem descobrir o mesmo resultado matemático. Por exemplo, a figura a seguir ilustra o triângulo de Yang-Yu, publicado na China em 1303, que é equivalente ao triângulo de Pascal, proposto por Blaise Pascal 352 anos depois. Na expressão algébrica, o coeficiente A2 de x² é igual a... Então, aqui nós estamos procurando um termo qualquer. Olha só, o primeiro termo é o A0, tem coeficiente A0. O segundo termo é o A1 e o terceiro termo é o A2. Então, a gente está procurando o coeficiente de A2, que é o termo 3. Bom, quando nós vamos procurar o terceiro termo, então a gente faz NP. Quem que é o N? O N é o expoente, é 100. O P é 1 a menos que o número do termo. Então, se eu estou procurando o termo 3, o P vale 2, porque é o A2, né? Eu começo contando no zero. Vezes o primeiro termo elevado a P, então aqui é x elevado a P, que é 2, vezes o segundo termo, que é 1, elevado a N menos P, ou seja, 100 menos 2. Então, aqui vamos fazer esse número binomial, vai ser 100 fatorial, dividido por 100 menos 2 fatorial, 2 fatorial, vezes x², vezes 1 elevado a 98. Então, aqui vai dar 98, eu já vou abrir o 100 até chegar no 98. Dois fatorial é 2 mesmo. E aqui 1 elevado a 98 é 1 vezes x², x². Corto aqui e aqui. Então, vou continuar aqui do ladinho. 100 vezes 99 é 9.900, dividido por 2. 9.900 dividido por 2 dá 4.950. Alternativa C. E aqui ao lado fica o x², né, pessoal? Aqui nós estamos considerando apenas o coeficiente. E a nossa última questão, o termo independente de x no desenvolvimento deste binômio é... Bom, o termo independente é aquele que o expoente de x é igual a 0, porque x elevado a 0 vai dar 1, então nós não teremos o x nesse termo. Então, nós podemos usar a mesma fórmula anterior. Só que observem o seguinte, eu não sei que termo é esse. Eu só vou reescrever esse meu binômio, já que o x está na parte de baixo, eu vou elevar ele para cima com o expoente negativo. Então, vai ficar x elevado a menos 3, tudo isso elevado a 12. Então, olha só, nós estamos procurando um termo p mais 1, tá? Porque a posição do termo é sempre uma mais que o p. O n vale 12, que é o expoente. O p nós não sabemos. Primeiro termo, que é x elevado a p, vezes o segundo termo, que é x elevado a menos 3, elevado a n menos p, ou seja, 12 menos p. Então, percebam que o nosso problema, inicialmente, é descobrir esse p. Então, aqui vai ficar 12 sobre p, vezes x elevado a p. E aqui, potência de potência, nós multiplicamos o expoente. Então, vou fazer chuveirinho. Menos 3 vezes 12 é menos 36. Menos 3 vezes menos p é mais p. Agora, eu tenho uma multiplicação de bases iguais. Olha só, x elevado a p vezes x elevado a menos 36 mais p. Repete a base, soma os expoentes. Então, vai ficar menos 36. Opa! Aqui é 3p, pessoal, me perdoem. Menos 3 vezes menos p é 3p. P mais 3p é 4p.
Como eu disse para vocês, quando a gente fala em termo independente, é aquele que o expoente do x é zero. Então, menos 36 mais 4p deve ser igual a zero. Então, vamos resolver isso. 4p igual a 36. Pego o 4 que está multiplicando e passo dividindo. Então, o nosso p é igual a 9, certo? Então, nós estamos, na verdade, procurando o termo 10. O 10º termo vai ser o termo independente, 9 mais 1. Então, eu vou ter aqui uma combinação de 12. 9 é 9. E aqui, se nós substituirmos o 9 aqui no lugar do p, vai zerar. Então, vai ficar x elevado a zero. Então, aqui vai ficar 12 fatorial dividido por 12 menos 9 fatorial, 9 fatorial. Então, vamos abrir esse 12 até chegar no 9. 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. 12 menos 9 é 3 fatorial. Então, aqui multiplicando, 12 vezes 11 vezes 10 vai dar 1.320. 3 fatorial é 6. 1.320 dividido por 6, 220. Alternativa C.